Hoje a gente vai falar sobre o cadastro imobiliário brasileiro. E eu tô aqui esperando a Franciele para a gente conversar junto aqui com vocês. Ó, ela já tá entrando. Oi, Carol, Oi, Fran, tudo bem? Que bom te ter aqui. tudo bem? Vamos falar hoje então sobre o cadastro imobiliário brasileiro, para Vamos começar a lá. trazer esse assunto à tona, para o pessoal aí começar a se preparar. Isso aí, hoje então a gente vai falar sobre o CIB, né? CIB, o Cadastro de Imóveis Brasileiro, e como ele vai mudar o jogo a partir de janeiro de 2026. Exato, eu quero primeiro dar boas-vindas a todo mundo que vai assistir agora ao vivo com a gente, quem for assistir depois, e dizer que é um prazer estar fazendo essa live contigo, Fran. Fran é minha sócia na Telos Urbanismo e também na Casulo, e a gente tem enfrentado aí diferentes situações, né, para ajudar os proprietários, aí ajudar os imóveis, né, aqui do nossos queridos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para ficarem mais organizados aí, valorizados. Isso mesmo. E a gente tem cada vez mais, né, estudado sobre como as coisas vêm mudando. Né? A gente sabe que várias novas regras vão entrar em vigor a partir do ano que vem, e para a questão imobiliária não é diferente. Então, desde 2016, a gente tem um sistema que é o SINTER, é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Então, é nesse sistema que, ao longo do tempo, foram se registrando as informações do território brasileiro. E se junta a ele, então, a partir deste ano já, o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Juntos, esses dois sistemas formam como se fosse o CPF do imóvel. Então, é ali que vão ficar todas as informações de todos os terrenos do nosso país. E isso vai impactar todo mundo que tem uma propriedade, né? E quem, independente se está numa situação regular, se está com a documentação toda em dia, e também quem não tem a documentação do imóvel organizada. E a gente quer trazer um pouco do que a gente já estudou sobre esse assunto para compartilhar aqui com vocês, porque são alterações importantes e que o mercado fica preocupado no primeiro momento até conseguir entender bem do que de fato se trata. E Fran, deixa eu te dizer, então assim, o CIB é como um CPF do imóvel, certo? Isso. E ele vai estar integrando diversas informações no cartório, vai reunir informações, o acesso aos dados do imóvel vai ficar muito mais facilitado, é isso? Exatamente. O objetivo do CIB foi criar, então, um cadastro, um código verificador, né? Um código identificador, na verdade, que ele vai ficar vinculado ao terreno, ao lote. Por que isso? Muda alguma coisa? Vai deixar de existir o número da matrícula? Vai deixar de existir a inscrição imobiliária? Não, gente, nenhum dos números que existem até hoje vão deixar de existir. O que vai acontecer é que vai existir um outro número, que é o CIB, onde vai reunir todas essas informações. Vou dar um exemplo. Digamos que o CIB lá do terreno da Franciele é o CIB 1000. Se eu entrar no CIB1000, eu vou encontrar ali a inscrição imobiliária desse terreno, o número de matrícula dele, quem é o proprietário. Então, assim, vai ser como se fosse uma central de dados que já existem hoje. E quem é que vai poder acessar, né? Ele é um cadastro brasileiro, então todo mundo pode acessar. Quem é que vai alimentar esse cadastro? Os órgãos. Registro de imóveis, principalmente, prefeituras, órgãos ambientais, Receita Federal. Então, todos esses órgãos vão alimentar esse cadastro com as informações. Perfeito. Até assim, são muitas as dúvidas,
né? Todo mundo deve estar se questionando o que fazer, por que que isso é importante. Então, quem tiver alguma pergunta, pode colocar no chat ali que a gente consegue introduzir aqui junto da nossa conversa. Mas, Fran, por que que é importante o CIB? Por que que ele é Por que que isso acabou acontecendo? Por que que é relevante aí para o mercado e especialmente, talvez, para o proprietário, né? Quando a gente fala que ele é a nível nacional, a gente está falando inclusive de imóveis rurais, tá? Não é só para imóveis urbanos, mas também imóveis rurais. E por que que ele é importante? Como a Carol falou, ele vai impactar na vida de todo mundo. Então, assim, se eu sou proprietária, pessoa física e tenho um terreno, vai impactar. Se eu sou pessoa jurídica, vai impactar. Se eu alugo esse imóvel, vai impactar. Se eu vivo de locação, né, tenho vários imóveis, como é muito comum aqui em Florianópolis, vai impactar. Administradoras, quem tem holding, todo mundo, 100% território nacional, imóveis urbanos e rurais. E para o proprietário, o que que isso muda? O proprietário tem um terreno, vou precisar fazer alguma coisa? Não. Tá? Esse cadastro ele vai ser criado automático com as informações que já existem nos cartórios de registros de imóveis e nas prefeituras. Os cartórios já estão fazendo esse processo, as prefeituras vão ter um tempo maior para fazer essa atualização. O proprietário não precisa fazer nada, isso acontece automaticamente. O que que isso impacta, né? Traz mais segurança jurídica para quem está vendendo, alugando ou comprando, principalmente um imóvel, porque tu vai ter às claras, digamos assim, todas as informações. Isso vai impactar em quem tem o seu imóvel irregular. Então, esse é um ponto bem importante, até por isso que a gente está se dedicando a estudar bastante sobre o CIB, porque a partir do momento que tu tem um cadastro onde se reúnem todas as informações de todos os lotes, sejam urbanos ou rurais, a nível Brasil, fica claro e fica evidente onde está a irregularidade. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a Carolina tem lá um terreno irregular, com uma casa construída, e ela aluga para mim. Então, eu, Franciele, moro lá no endereço que pertence à Carolina. Só que eu declaro, por exemplo, no meu imposto de renda, que eu pago mensalmente o meu aluguel para a Carolina. Isso vai ficar registrado lá no meu imposto de renda, lá na Receita Federal. O que que a Receita Federal também tem disponível para ela consultar? O CIB, porque ele é da Receita Federal, ele é um cadastro da Receita Federal. O que que o CIB vai olhar lá? Como assim a Franciele está declarando que paga aluguel nesse endereço? De quem é esse imóvel? E aí a Receita Federal vai lá e vai rastrear e vai dizer, esse imóvel é da Carolina. Mas a Carolina nunca declarou que tinha esse imóvel. Não existe matrícula dizendo que esse imóvel é dela. Tá aqui uma inconsistência. Então, as inconsistências, as irregularidades, elas vão ficar cada vez mais nítidas, tanto para a Receita Federal, quanto para a Prefeitura, quanto para os registros de imóveis, que são aí os órgãos que vão estar principalmente lidando com o CIB. Então, a maior vantagem do CIB para o mercado é trazer essa clareza e essa confiança com relação aos imóveis. Exatamente, exatamente. Vai trazer aí muito mais segurança, né, na hora de lidar com o imóvel, seja para investimento, seja para locação, seja para venda. Maravilha. Então, resumindo, né? Se eu tenho um imóvel e ele tá com toda a documentação organizada, a propriedade do terreno tá ok, tá no meu nome. Se eu tenho a minha casa construída e ela tá 100% legalizada, eu não preciso fazer nada. Exatamente. Automaticamente o registro vai providenciar nessas alterações, eu só vou ficar sabendo qual é esse número, eu vou me informar a respeito disso e ver qual é o CIB do meu imóvel. É isso. Exatamente. Porque no cartório de registro de imóveis, por exemplo, a matrícula ela está atrelada a um proprietário, né? Aquele CPF do proprietário. Então, quando de fato ocorrer esse registro no CIB, essa matrícula vinculada ao proprietário vai se vincular a esse CIB. Então, automaticamente, tu passa a ter um número de matrícula e um CIB.
Não há cobrança de, não precisa pagar nada para o cadastro, não precisa Uhum. fazer nada, não precisa entrar em nenhuma plataforma, ele vai acontecer automaticamente. Quem tem que prestar atenção no CIB são os cartórios de registro de imóveis e as prefeituras, porque eles precisam enviar todas as informações necessárias para o cadastro. Maravilha. E claro que a gente não pode deixar de falar do impacto disso nos imóveis irregulares, né? A gente trabalha tanto com isso diariamente aqui, a gente recebe N pedidos, né, de auxílio com relação à regularização tanto da documentação de propriedade quanto da edificação, né, da casa, do prédio, do que está construído. E o impacto disso, né, porque se o meu imóvel, então ao invés de estar 100% legalizado, tá faltando organizar alguma questão da documentação, isso sim tem um impacto negativo, né? Precisa É, colocar tudo em dia, então não vai ser mais para quando a gente um dia quiser. Essa organização aí do cadastro, ele tensiona o mercado como um todo para ficar regularizado. É isso mesmo? é assim, a gente pode dizer que é o fim do jeitinho, né? Então, assim, contratos de gaveta, pagamentos informais, vai ficar cada vez mais difícil. Porque vai, como eu falei, vai ficar muito claro para a Receita Federal o que está acontecendo, né? Quais imóveis existem, quem está utilizando e quem é o proprietário. Então, Uhum. assim, não precisa se apavorar, não precisa ter medo. O CIB ele já existe, ele está agora passando por processo de testes, né? E informações sendo inseridas nele. A partir de janeiro de 2026, ele passa realmente a existir como cadastro, assim como forma de consulta, mas a gente vai ter um período aí, até o final de 2026, para que essas informações sejam atualizadas. Então, assim, a hora de começar a se organizar é agora para que isso não gere depois consequências, né? Então, sei que estou irregular, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, é a gente fazer um diagnóstico do que está irregular e o que precisa ser feito para ficar 100% regular. E qual é o impacto também para quem quer construir? Então, tenho um terreno, vou comprar um terreno para construir o meu empreendimento, a minha casa. Quais são os cuidados que deve se ter e como que isso vai impactar, Fran? Então, hoje em vários municípios, os municípios têm as suas legislações municipais e os processos de aprovação de novos projetos, de novas construções, eles respeitam as devidas leis municipais de cada cidade. O que acontece? A partir do momento que a gente tem um cadastro nacional de imóveis, cada processo que a prefeitura for fazer com relação àquele determinado imóvel vai ter que mencionar o CIB. Então, por exemplo, eu vou aprovar um projeto aqui no meu terreno, a prefeitura vai amarrar, vai buscar aquele CIB daquele terreno para que eu possa tramitar a minha aprovação de projeto, emissão de alvará, emissão de habite posteriormente, né? Então, o CIB ele vai ser um fator fundamental para que esses processos tramitem dentro das prefeituras. Claro, tudo que é novo leva um tempo para ser aplicado, né? Então, digamos assim, o município A vai aplicar num tempo às vezes diferente do município B, mas existe um prazo, né, para que as prefeituras se adequem a isso. Então, assim, quanto mais a gente espera para regularizar, mais difícil vai ficar, porque cada processo que for ser feito a respeito daquele terreno vai ter que, a partir de 2026, constar ali o CIB. Isso é interessante. E para quem está querendo construir, comprar um imóvel, a Telos tem um diagnóstico que a gente faz, que é uma viabilidade urbanística estratégica, onde a gente faz todas as análises do imóvel para poder dar segurança a quem está querendo comprar ou quem está querendo construir, né? A gente verifica todos os potenciais construtivos, restrições urbanísticas e nós vamos incluir também essa análise do CIB para que, né, o
o investidor e o proprietário esteja mais seguro. E, bom, Fran, eu acho que para uma primeira live tratando do assunto, a gente já trouxe vários aspectos, né? E eu estou bem satisfeita com a nossa conversa. Eu queria te perguntar assim, se tu tem algum recado para passar para quem nos assiste. Pessoal, assim, como eu falei, né? Não é hora de se assustar, de ter medo. É hora de ter consciência de que o CIB 2025 foi feita a implementação do cadastro. 2026, o CIB vai integrar perfeitamente com o Sinter, que é o cadastro lá desde 2016. Então, a partir de 2026, ele começa a rodar. Então, assim, qual é o ponto principal que eu queria que ficasse muito claro para todo mundo que está nos assistindo e vai vir a nos assistir depois? A partir de 2026, não tem mais aquela coisa da fiscalização achar a irregularidade ou achar a transação de imóveis ou achar. Não, isso ela vai passar a presumir automaticamente. Vai comparar isso com isso, vai ver que não tem, então aqui tem algo errado. Então, muitas vezes a gente ouve aqui no escritório, né? Muitas pessoas falando assim: ah, mas não tem fiscalização. Não tem fiscalização. Isso vai fazer com que a fiscalização ela fique muito mais efetiva e ela aconteça de forma automática. Então, por isso, a importância de buscar um caminho de regularização para que a regularização comece a acontecer, para vocês estarem todos preparados no final de 2026. Porque isso não tem como fugir. Isso vai acontecer de fato. E tem muitos pontos que a gente não trouxe aqui, porque não é da nossa expertise, né? Assim como a Carol falou, nós somos arquitetas e urbanistas, eu sou especialista em cidades, nós trabalhamos o dia a dia da Telos, é trabalhar com a irregularidade, transformando essas áreas irregulares em áreas 100% regularizadas. Então, a nossa ideia é trazer numa live futura um contador para explicar o impacto disso na questão tributária, né? Porque como eu falei, o CIB, ele é da Receita Federal. Ele vai ser alimentado com dados dos registros e das prefeituras. Se envolve Receita Federal, vai ter um impacto tributário, né? Ele é um desdobro da reforma tributária. Então, numa próxima live, nós vamos trazer um contador aqui para que ele possa falar dessa parte tributária, né? Dessa questão dos tributos aí e futuras implicações que podem acontecer para quem tem o imóvel irregular. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que devem estar achando muito ruim isso. E tem pessoas que devem estar achando muito bom, né, essa organização. Independente de achar bom ou ruim, a questão é que precisa ser feito, precisa ser organizado. E quanto antes, ainda dá tempo de organizar muita coisa, né? Então, quanto antes, quem tem um imóvel em situação irregular em todo o Brasil, não é somente aqui onde a gente atua, é uma informação útil para todos os proprietários a nível nacional, que encaminhe processo de regularização, que se informe como é que pode ser feito. E lembrando, processos de regularizações de imóveis, regularização fundiária, não são processos rápidos. São processos que precisam de tempo, porque tem muita documentação a ser gerada, precisam ser passados por análises dentro das prefeituras. Então, quanto antes iniciar, quem sabe até o início, lá até 2017, janeiro de 2017, já esteja com tudo regularizado. E nós estamos aqui com uma equipe especializada em regularizações de imóveis. Nossa sede é em Florianópolis. E quem quiser saber mais, quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, independente do local. A gente está aqui para ajudar a encaminhar, né, algumas soluções aí. E o mercado pode contar comigo. Eu sou Carolina Esteves, arquiteta e urbanista, especialista em construções sustentáveis, empreendedorismo e muitas coisas aí que a gente não para de estudar nunca. E a Fran, minha sócia querida, amiga, também arquiteta urbanista, especialista em cidades, gestão do território urbano e regularizações aí que a gente
Esse mês, inclusive, tem a comemoração aí da entrega de mais de quase 40 matrículas, né? Aqui no, vai ser no Rio Grande do Sul a entrega. E até o final do ano a gente tem muitas comemorações a fazer aí. E vamos compartilhar com todo mundo, porque nossa missão é ajudar as cidades a ficarem mais organizadas, os proprietários terem os seus imóveis mais valorizados, com mais segurança jurídica, para poder fazerem o que quiserem, né? Com o que de fato é seu. Então, fechamos por aqui, Fran. Prazer estar aqui contigo também. E quem tiver dúvidas, por favor, mande mensagem aí no direct que a gente vai, ou aqui mesmo, né, embaixo do vídeo, nos comentários, que vai ser um prazer ajudar aí quem precisa. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou, quem vai nos assistir posteriormente. Lembrando aí que nós estamos fazendo várias lives sobre assuntos relevantes todas as quartas, né, Carol? Então, Isso quem aí. quiser nos acompanhar, quem quiser trazer dúvidas, sugerir para que a gente traga aqui explicações e para que a gente estude também para trazer com uma maior clareza para vocês as respostas, estamos à disposição. Lembrando que muitas vezes o seu lote, o seu terreno está regular, mas a obra que você fez não está 100% regularizada. Então, caso você tenha alguma dúvida, procure a Telos, procure a nossa equipe, que vai ser um prazer sempre ajudar vocês. Obrigada, Carol. É sempre um prazer dividir aqui as Obrigada. lives contigo. Um beijo. Tchau, tchau.